Já de volta aqui com o nosso Matina ao vivo, direto do Estúdio B da nossa TV União. Vou até pedir desculpas ao meu grande amigo Fernando Radache, do Esporte União, né? Que ele sempre fala que tudo relacionado ao esporte tem que estar lá. Mas, ô Fernando, a gente também traz aqui pro nosso programa Matina, tá? Grande abraço, inclusive, para você e para toda essa galera que faz parte aí do Esporte União, que enfim, que pelo menos 2 vezes na semana estão sempre aqui fazendo esse programa ao vivo, direto do Estúdio B aqui da nossa emissora. Mas está na hora da gente falar não só de futebol, que é algo que os meninos falam muito lá, mas aqui a gente também fala sobre vôlei, um esporte que eu pratiquei durante muito tempo e que gosto bastante. Eu estou recebendo aqui o professor Galba Ribeiro, que é o técnico, então, dessa equipe, que hoje aqui está sendo representada pelo Jonathan Silveira, pelo Jeter Gerson e pelo Felipe Mariano, a equipe de vôlei da UFC. É isso, Galba? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Ilan. Satisfação estar aqui com você. Obrigado. Gabi, explica pra gente, essa equipe de vôlei da UFC, há quanto tempo você está no comando dele? Na realidade, a gente começou em 2010 com projetos universitários, competições locais, e esse ano a gente recebeu o convite para integrar essa Liga B. Então, estamos entrando no 3º ano de projeto. Certo. E o que seria essa Liga B, para quem, assim, para que toda essa galera possa entender melhor? Na realidade, não só o Ceará, mas como também outros estados também estão sendo representados nisso, né? Exatamente. O voleibol brasileiro hoje tem sua principal competição, a Superliga, né? Que são 12 equipes, né? Onde os principais jogadores da seleção brasileira estão nessa Superliga. E a confederação, querendo massificar o esporte, criou uma 2ª divisão, que é chamada de Superliga B. E nós recebemos esse convite no fim do ano. E é uma espécie de Série B, se for comparar com o futebol, é uma espécie de Série B, onde o vencedor terá acesso à Superliga A. E as expectativas, como estão? As expectativas são boas, a gente sabe da dificuldade, quem trabalha aqui com esporte na região Nordeste e no Ceará, a gente sabe das dificuldades, principalmente a questão de patrocínio financeira. Mas que era exatamente aí que eu queria entrar, que você pudesse falar pra gente. Para as dificuldades, a gente começou bem, a gente foi para esse primeiro Grand Prix, ficamos em 2º. Então, um projeto que começou há pouco tempo, nós estamos há menos de 30 dias treinando, então foi um primeiro passo importante para a gente chegar nos nossos objetivos. Quando a gente fala sobre o vôlei aqui, aliás, ainda vou mais além, quando a gente fala sobre o esporte aqui, a gente fala de pouco, de muito, de médio ou de grandes apoios? Apoios financeiros, apoios, patrocínios. Na realidade, nós falamos de quase nenhum apoio. Apesar de que esse nosso projeto ele está tendo apoio. A gente começou com uma ousadia, para não chamar de loucura, né? Do nosso presidente da Federação de Voleibol, o Virgílio, né? Que veio conversar comigo, que era um sonho nosso, colocar uma equipe na Superliga. Né? E veio conversar comigo, né, que tinha chegado esse convite, e nós tomamos essa decisão de entrar, mesmo com toda a dificuldade, sem ter certeza de nenhum apoio, nós resolvemos confirmar a presença. E nós confirmamos e depois nós passamos a tentar os apoios, né? O governo do estado se posicionou de maneira positiva, né, através do secretário Goni Arruda, que foi quem deu o primeiro apoio, chegou e disse que estaria junto conosco no que a gente precisasse, então foi esse primeiro grande apoio. Em seguida, a própria universidade também se posicionou positivamente, né? O Wilde, né, nosso coordenador de esportes, o professor Lima também conseguiu, o reitor, que foi muito acessível conosco, né? E o terceiro apoio que nós conseguimos agora foi da Secretaria Municipal, né, através do secretário, senhor Evaldo, e são esses nossos apoios até o momento, e nós ainda esperamos fechar mais alguns para compor esse projeto, que é um custo que a nível nacional pode não ser tão alto, mas a nível regional não só é alto, como é pioneiro. Hoje, quando a gente fala da equipe de vôlei da UFC, a gente fala em quantos atletas? São quantos que viajam? Viajam 12, só que hoje nós temos 16 atletas, né? Dentre eles nós temos alunos, nós temos ex-alunos e temos atletas do voleibol propriamente dito, que se trata de uma competição profissional. Então, você tem que ter uma equipe competitiva e mesclar tudo que você tem de melhor aqui no estado. E aqui eu tô falando com o quê? Com atacantes, com levantadores? Aqui, aproveita e reapresenta, né? Apesar de eu já ter apresentado, reapresenta aí essa galera. Aqui ao meu lado o central, o Felipe Mariano, né? Que é jogador de voleibol, veio compor a nossa equipe aqui nessa empreitada, né? Felipe já treina há quanto tempo, Felipe?
Já faz uns 8 anos já. É, e começou por quê, brother? Meu irmão jogava, família inteira jogando vôlei. Aham. Eu comecei a jogar basquete, meu irmão falou, você não vai pro outro lado, então tenta começar a jogar. Eu comecei a jogar, gostei e fui indo. Foi crescendo. Aí hoje... E as coisas foram acontecendo. É engraçado porque acontecem naturalmente, né? Acho que quando a pessoa se destaca, tem um dom, tem uma vocação para coisa, então na realidade as coisas fluem. Com você foi mais ou menos assim? Foi acontecendo do nada as coisas, foi aparecendo. E o irmão não ficou com inveja, não? Você fala, pô, Não, jamais. Sempre estava apoiando, sempre indo ver, gostando, filmando, sempre tava junto. Sempre. Meu irmão tem mais coisa do que eu, acho, de mim, jogando. Acho que tem bem mais coisa do que eu. Perfeito. Você sabe tudo sobre a sua equipe? Se eu te perguntar por que o nome dele é Jeter, você vai me dizer? Não, a gente tá Não, pouco então tempo, ele né? responde, né? Eu acho que ele responde melhor do que eu. Por que é, cara? De onde que veio isso? O nome, na verdade, quem me deu esse nome foi meu pai, Aham. mas até onde eu sei, acho que era um som ou alguma coisa assim, mas não me lembro direito. E sei, há pouco tempo descobri que é um nome bíblico também. Eu não sabia, mas é um nome bíblico. É pouco citado na Bíblia, mas é bíblico. Mas enfim, tá lá, né? Tá lá. E agora tá nas quadras de voleibol também, né? Você começou a jogar com quantos anos, brother? Comecei a jogar com 16 anos. Com 16 anos? 16, eu Um tenho pouco tarde, professor Galma? Bem tarde, se tratando do como o voleibol hoje Aham. é tarde. É porque hoje, na realidade, com quantos anos as crianças começam? Aliás, eu posso falar de crianças, né? Sim. O preparo começa nessa faixa? Na realidade, visando competições, você começa em torno de uns 13 anos, né? Essa é a faixa etária. Mas a nível de iniciação, de trabalho, a nível de psicomotricidade, você pode começar a partir dos 7 anos, você já pode começar a usar o voleibol como meio de desenvolvimento da criança. Perfeito. E você nunca tinha pego, então, numa bola de voleibol? Não. Comecei jogando na rua, brincando, aí depois comecei a participar de equipes lá na Bahia, em Salvador. Joguei pela equipe do Bahia, e aí fui melhorando aos poucos, fui evoluindo, e hoje estou aí. Já tenho uma prática já um pouco longa, 11 anos já de prática. E hoje está aqui no 27 Ceará, hoje. jogando aí Estou aqui representando o Ceará, o Nordeste. pela UFC. Brother, você vai me desculpar, eu sei que o Baiano não gosta muito disso, mas ele é preguiçoso. Não. Não é não, né? Ele foge à regra, ele é baiano, não é preguiçoso, não gosta de acarajé e nem de axé. Então, Mentira, não, é sério mesmo? complicado. Não gosta de pimenta também? Jeta, você, eu não sei, você tem um sangue Sou não baiano tão variado, baiano, né? Perfeito, então. E o Jonathan? E a tua história, brother? Baiano você não é, ou é? Não, eu sou curitibano, Ah, lá do Paraná. Mais ou menos parecido com a dele, eu comecei quase tarde, quase dos 15 para os 16 também, porque eu era louco por futebol, como ele falou, futebol, e queria porque queria jogar futebol. Mas daí foi dando errado, eu fui crescendo demais, aí fui ficando, os caras da linha me passaram pro gol, vai pro gol, do gol eu falei, chega. Os caras, não, aí fui pro vou vôlei. atrás de outra rede pra mim. Vou né, atrás de outra coisa. Entrei no vôlei lá em Curitiba e comecei a pegar gosto também. Não levava mais na esportiva mesmo, assim, sabe? Pra ter alguma coisa pra fazer, um esporte, uma coisa. E aí, quando eu vi, a coisa foi se tornando maior do que eu pensava mesmo. Acabei saindo de casa muito cedo, aos 16 já estava saindo de casa pra jogar e não voltei mais. Já tô com 26, 10 anos já jogando, fora de casa, assim, já. E agora vou até aposentar. Com toda certeza. Olha só que interessante. Quando o Jonathan, então, já estava saindo de casa já para jogar profissionalmente, que você jogava com 16 anos? Profissionalmente eu comecei a jogar com 22. Aham. 22 eu comecei Mas enfim, quando você já estava enfrentando grandes competições, Isso. era quando o Jeter estava aprendendo, né? A jogar mais ou menos com 16 anos, que foi a idade que você falou, né? Mas hoje está todo mundo aqui. E aqui a gente tem um sotaque cearense, tem sotaque baiano. Você é de onde? Baiano também? Você é de onde? Paulista. É? Tem mais quantos sotaques, professor, aí na UFC? Não, na realidade, todos os sotaques estão aqui, né? Que é o paulista, o baiano e o curitibano. Então, nós estamos... Esses aqui são os atletas que vieram compor a nossa equipe, né? Que são de outros estados. Os demais integrantes da equipe, todos são nascidos aqui no estado do Ceará. Casa, exatamente. Porque foi uma das coisas que a gente buscou. Né? A gente quis uma identidade local, principalmente por ser um primeiro projeto, é interessante para a gente ter uma identidade. Para a gente não ser interessante chegar e ter uma competição onde você vença e trazendo todos os jogadores de fora. Então, para a gente foi importante
ter os jogadores daqui, né? E reforçar com outros, mas manter a identidade cearense, que é uma coisa que a gente prima bastante. Perfeito. Professor, eu recebi aqui uma tuitada, inclusive se você que está em casa, se você quiser mandar a tua pergunta, manda para cá. Enfim, o nosso perfil lá no Twitter é o @RedeUniãoTV, esse que já está aparecendo aí embaixo para você, tá bom? Se você quiser mandar a tua pergunta, manda. Assim como mandou, deixa eu ver aqui, a Juliana de Castro, que fez a seguinte pergunta. Ela quer saber se é possível, então, fazer parte dessa equipe de vôlei da UFC, quais as expectativas também para a competição, que você já acabou respondendo, e se... e na realidade ela pergunta aqui, como anda o vôlei, mas a nível Fortaleza, a nível Ceará? Se os atletas cearenses se destacam, acho que foi isso que ela quis perguntar. Isso, nós temos um destaque muito grande no voleibol de praia, né? Uhum. Vários atletas, inclusive de outros centros, vêm para cá treinar. E o voleibol de praia aqui é referência nacional. Na quadra, devido à dificuldade dos apoios, o voleibol vivia um momento mais difícil. A gente sabe que o esporte, na realidade, você tem que fazer por amor, mas não deixa de ser um negócio. Sim. E um negócio, a partir do momento que você investe, o retorno vem. Né? Então, como não tinha esse investimento, o retorno ficou mais difícil. A gente espera com esse projeto, não só a questão do resultado, de ir bem, mas abrir uma porta, tornar o voleibol cearense visto, né, apoiado, então que a gente tenha que seja um marco para que o esporte cearense, no caso o voleibol, tenha destaque, e para ter destaque que os nossos empresários, os nossos governantes, como já estão fazendo, consigam deixar o Ceará na elite do voleibol. Inclusive, eu até já deixo um recado para o próprio Goni Arruda, e não só para eles, mas como também para outras pessoas. O Goni, que já esteve aqui inúmeras vezes na nossa TV União, que essa ajuda continue, que essa ajuda permaneça, até mesmo porque a gente sabe que, enfim, 2012 a Copa está vindo aí, 2014, então eu acredito que nessa época, principalmente a Copa sendo realizada aqui no Brasil, todo mundo fica muito futebol, e eu acredito que as coisas não são por aí, gente. A gente tem, inclusive, agora nesse Pan-Americano, Paralímpico, inclusive, que acabou acontecendo, alguns atletas cearenses acabaram se destacando. E, enfim, existem outros esportes que merecem também um apoio, que merecem também a ajuda de todo mundo. Sim, acredito que somos o país do futebol, mas não é tanto quanto era há um tempo atrás. Ainda somos conhecidos pelos grandes jogadores e tudo, mas principalmente a nossa equipe de vôlei, né, que eu digo a brasileira, a seleção olímpica, digamos assim, ainda é muito bem vista e muito bem quista também internacionalmente. Mas eu faço aqui uma pergunta, eu estou ficando, inclusive, até muito feliz, porque tem muita gente que está mandando aqui uma tuitada para a gente, fazendo a seguinte pergunta: quem quiser ajudar, então, aí a UFC, acredito que até alguns empresários também, como podem fazer, professor? Podem entrar em contato com a Federação Cearense de Voleibol, né? Nós temos o telefone 32420527. Certo, só lembrando que é 085 aqui em Fortaleza, tá, gente? 085, isso, repete o telefone. 32420527. Então pode entrar em contato conosco. Estaremos de portas abertas para conversar e chegar a um consenso para ser o melhor para a equipe e para o nosso apoio. Perfeito. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o Jonathan. Jonathan, você sem vôlei seria o quê? Nada. Completamente nada. 25 anos. Você está com 25, 26, né, agora? 26. 26? Hoje eu penso assim, se eu não jogasse vôlei, o que eu faria? Eu acho que reticências, né? Como ele disse, não deixa de ser uma profissão, entendeu? E claro. eu comecei, como comentei antes, não gostava de jogar, jogava por esporte mesmo, por ter que fazer alguma coisa. Por brincadeira, né? Sei lá. Por pai querer que jogasse, por mãe, sabe? Família apoiando, sempre me apoiou. Aí eu tomei gosto, hoje em dia eu não vivo sem. Posso querer fazer uma faculdade, alguma coisa, mas nunca deixando o vôlei de lado, profissionalmente. Continuo profissionalmente até a hora que eu não aguentar mais. Aí depois eu penso o que eu vou fazer. Essa é a minha vida. Minha vida é o voleibol hoje em dia. Não tenho nada Parabéns, mais. brother. Obrigado. Parabéns pra você. E o Jeter? Jeter, vou, sei lá, imaginar uma manchete aqui agora, tá? Inclusive bate até na madeira, Deus o livre que isso aconteça, mas, digamos, Jeter sofreu uma contusão, alguma coisa, vai ter que deixar de jogar vôlei, brother. E aí, como é que fica? Eu sou... Aí você volta pra Bahia, você vai pra lá... Já tenho profissão já, eu sou fisioterapeuta. Bacana. Comecei jogando na faculdade, uma instituição de lá de Salvador.
e me formei, ganhava bolsa de estudo, me formei já. Penso em continuar no voleibol por bastante tempo. Caso eu venha me contundir, eu estou coberto já, né? Mais ou menos, eu posso realizar minha profissão, que é a minha paixão também. Com certeza. Felipe, dizem que muitos atletas têm essa vontade de ser técnico. Você tem isso? Não. Não? Qual a tua vontade? A minha vontade é ser que nem meus pais são. Tipo, a gente tem nosso próprio negócio, lojas, eu gosto muito dessas coisas. Então, para mim, se eu tivesse que parar, eu acho que ia fazer uma faculdade de gestão, administração de empresa e ia fazer meu próprio negócio também. Perfeito. Gente, parabéns então aí para todos vocês. Agora, uma última pergunta, eu tô pedindo que eu faça aqui. Eu sempre faço essa pergunta para a galera de banda, que dia de sexta-feira você que não sabe, de música aqui no nosso programa, a gente está sempre recebendo uma galera boa para tocar aí um rock and roll pra gente, né? Dizem que uma banda é como se fosse um casamento, e eu tenho certeza que o time de vocês é como se fosse também, porque vocês passam muito tempo juntos, né? Quem é o mais desorganizado, professor, dos três aqui? Aí você fez uma pergunta. Pode entregar. Eu acho mais fácil, inclusive, eles responderem entre si, porque eles estão sempre convivendo, né? Que eles estão morando juntos, então... Ah, é? Então vai, Jonathan. A possibilidade deles responderem. Olha, uma semana morando junto, a gente tá num apartamento legal, não teve desorganização, não teve nada assim que eu possa falar assim, o cara é um tremendo bagunceiro. Ainda não, né? Dá Não, mais ainda uma não. semana e os caras voltam aqui e dizem então pra gente como é que fica toda essa história, tá? Estão pedindo para que você repita o número. Lembrando, 085 aqui em Fortaleza, esse é o telefone da associação? É da Federação Cearense de Voleibol, Tá. que foi quem encampou o projeto conosco, né? E está batalhando apoios e patrocínios junto conosco. Perfeito. 085-3242-0527. Perfeito. Inclusive você que está em Brasília, você que está em Rio Branco, no Acre, São Luís do Maranhão e Natal, lá no Rio Grande do Norte. Recebi inclusive algumas tuitadas de lá para todo mundo, ó. Beijo enorme para todo mundo desses outros estados que estão assistindo a gente aqui agora nesse exato instante. Querem ajudar, então façam isso. Lembre-se do telefone, então manda a tuitada para cá e escreve teu e-mail, tá bom? Próximo bloco tem matéria para você. O intervalo é bem curtinho, fica aí, a gente volta já.